Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal Multiaplicando. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da composição aqui da carteira de investimentos do canal, tá? Para isso eu criei um slidezinho simples aqui com uma pequena apresentação para estar exibindo aí para vocês. Antes de mais nada, eu peço para que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal para receber as notificações aí dos próximos vídeos, tá bem? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito, tá, desse quadrante gráfico aqui. Nesse quadrante aqui que eu dividi nesse gráfico aqui de pizza, eu mostro aqui a distribuição que a gente vai fazer dos segmentos de ativos, né, dentro da nossa carteira, tá? Então ela vai compor de que forma, tá? 25% aqui de ações, né, no Brasil, 25% de fundos imobiliários, 25% de ações americanas, né, norte-americanas, e 25% aqui vai se tratar um pouquinho da nossa reserva de emergência, tá? Aqui, pessoal, em ações do Brasil, eu citei alguns tópicos aqui, vou explicar rapidamente um pouquinho sobre eles, tá bem? Empresas consolidadas no mercado. Empresas aí não só consolidadas dentro da Bolsa de Valores, mas também como no mercado nacional, né? Empresas aí já líderes de segmento, empresas aí que já estão há vários e vários anos aí, né, alocadas no Brasil. Diversificação do portfólio, bastante importante, tá? Então, dentro dessa seção aqui de ações do Brasil, a gente vai trabalhar em média aí com uns 10 ativos provavelmente, tá? Filtrar por empresas baratas, tá? Algumas métricas aqui que a gente vai utilizar para descobrir se essa empresa tá ou não barata, tá? Esse é um tema que a gente vai abordar lá na frente, não se preocupe por enquanto. Setores perenes, são esses setores essenciais, né? Setores à prova de crise, digamos assim, sabe? Que são energia elétrica, saneamento básico, banco, seguros, telecom, enfim, situações que a gente não vive sem, tá? Não só a gente, como também as demais empresas. Empresas pagadoras de dividendos, tá? Ou empresas em crescimento, tá? Que aqui às vezes a gente consegue conciliar os dois pontos aqui dentro de uma única empresa, tá? Mas nem sempre a gente consegue esse cenário. Então a gente vai sim utilizar o nosso forte aqui, vai ser as empresas pagadoras de dividendos, mas também vai ter situações que a gente vai colocar algumas excelentes empresas que não pagam tantos dividendos, mas que elas estão em crescimento, então ajuda a aumentar o valor do nosso patrimônio, tá? Evitar empresas em recuperação judicial, tá? Tem algumas empresas aí que infelizmente estão listadas na bolsa, estão com bastante problemas aí de forma judicial, e isso aí acaba impactando de forma negativa e cria uma falsa expectativa nas pessoas. Enfim, a gente tem que fugir desse tipo de papel, tá bem? Evitar papéis com pouca liquidez, tá? Infelizmente aí também tem alguns papéis aí, as que a gente chama de penny stocks, que são papéis que ele tem um gap muito grande. Sabe o que é um gap? É uma diferença entre o valor de compra e o valor de venda, sabe? Também não é interessante para a gente, tá? Também é um assunto que a gente pode abordar um pouco mais lá na frente. E fugir de papéis especulativos, tá? Que tem um pouco a ver com a situação aqui de cima, mas muitas vezes esses papéis eles têm bastante liquidez, mas eles são meramente especulativos dentro da bolsa, sabe? Não pagam dividendos. Um exemplo, ações de companhias aéreas, sabe? Companhias aéreas é uma situação assim que trabalha muito em cima de especulação do mercado, valor do combustível, essa situação de, por exemplo, teve a situação do Covid, determinado país vai ter um bloqueio, não vai mais entrar pessoas do Brasil, por exemplo, sabe? Então vai lá as ações aqui da Gol, da Azul caem em virtude desse bloqueio aí que o determinado país lá, ABC, fez contra a gente, sabe? Então é muito complicado de lidar esse tipo de papel, sabe? Não aconselho aí num primeiro momento quem não tem muita experiência ou enfim, para a gente aí que está fazendo uma carteira previdenciária, né, que é para crescimento, que é para pagar dividendos, esses tipos de papéis eles não se encaixam, tá bem? Já nos fundos imobiliários, pessoal, também tem alguma particularidade, tá? Dentro do segmento fundos imobiliários, para quem não sabe, existem fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de desenvolvimento, híbridos, os FOFs, que são fundos de fundos, agora os FIAGROS, enfim, também assunto que a gente vai abordar lá na frente, tá? Aqui
particularmente, eu quis falar sobre fundo de tijolo, que, por exemplo, são lajes corporativas, galpões logísticos, prédios comerciais. Então, assim, a gente tem que trabalhar com um fundo que possui diversificação de bens e de inquilinos, tá? Ou seja, um fundo ele tem que ter vários imóveis e vários inquilinos, porque os fundos, os monofundos com monoativos e monoinquilinos também são um perigo, sabe? Um exemplo clássico, teve um fundo no Rio de Janeiro que era um único prédio de um único cliente, sabe? Que era da Petrobras. E simplesmente a Petrobras foi lá e encerrou esse contrato e tudo bem, teve uma multa lá para pagar e tudo mais, mas hoje o prédio está simplesmente um elefante branco lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado. Evitar ativos com baixa liquidez. Então, mesma situação lá das ações, aqui a gente também corre esse risco, sabe? Procurar fazer alguns filtros aí para que a gente busque fundos imobiliários que tenham aí um número elevado e um valor elevado diário de liquidez para você não ter dificuldade depois, se necessário, vender esse fundo, você não ter uma perca grande aí em virtude desse quesito aqui, tá? A gente também vai conversar bastante sobre liquidez para vocês entenderem o que é. Relação do PVP abaixo do valor do mercado. Muito importante a gente também tentar sempre comprar esses ativos com esse PVP abaixo do valor de mercado, tá? Uma métrica aí que a gente também vai estudar lá na frente. Eu vou explicar para todos vocês aí como encontrar esse PVP abaixo aí, tá bem? Manter uma carteira com pelo menos 5 fundos, tá? De segmentos diferentes. 5 a 10, tá? Eu falo 5 que eu acho que dentro do fundo imobiliário é um pouco, no começo é mais fácil trabalhar aí com 5 para a gente poder ter uma organização melhor para poder entender o que é o fundo, como ele funciona, tá bom? Então, de segmentos diferentes. Então, ou seja, você pode ter um fundo aí, 2 fundos de tijolo, por exemplo, um aí de lajes corporativa e um de logística, um ou 2 fundos de papel, enfim, um FOF para poder dar uma diversificada. Dá para a gente trabalhar legal aí com esse número aí, 5, 6 fundos, tá bem? Estudar o ativo, muito importante, tá? Veja como é que está a questão da alavancagem, ou seja, se ele tem uma dívida muito alta, se possui RMG. O que é RMG? É renda mínima garantida. Acontece muito de fundos lá e adquirir um imóvel novo e o incorporador ceder lá 6 meses de aluguel, 1 ano de aluguel para aquele fundo, e a gente cria uma falsa sensação que esse fundo está gerando renda, sabe? Mas não, simplesmente a própria incorporadora garantiu uma renda mínima por um período X para que ele fosse lá e comprasse essa propriedade deles, sabe? Então também tem que dar uma estudadinha em cima disso aqui. Também vou mostrar como que faz para poder descobrir se aquele ativo tem ou não uma RMG, tá bem? Taxa de vacância, verificar se o fundo também não está com uma taxa de vacância muito alta, ou seja, sei lá, o fundo tem 50 mil metros quadrados lá de ABL, que é a área bruta locável, e ele está com 30 mil de vacância, sabe? Ou seja, mais da metade do fundo está simplesmente vago. Inadimplência, também verificar se ele não tem muita inadimplência, tanto financeira quanto física. Então aqui eu dou essa dica, né, para a gente sempre estar lendo os relatórios gerenciais. Por isso que eu acho importante essa questão aqui de a gente trabalhar com mais ou menos uns 5 fundos também, porque a gente daí mês a mês, assim que sair os relatórios gerenciais, é um relatório simples, assim, que não é tão técnico a leitura, sabe? E obviamente que eu também vou sempre estar divulgando alguns aqui para vocês. Fazer essa leitura para ver se os fundos que vocês estão comprados não tem nenhum probleminha aí. A gente tem que estar sempre de olho, né, nos ativos da nossa carteira, tá bem? Já aqui nas ações americanas, pessoal, simplesmente a gente, volta aqui, simplesmente a gente está aqui investindo na principal economia mundial, tá? A gente está dolarizando a carteira, tá? E a gente também está criando uma proteção aqui do cenário local, ou seja, se tiver aqui uma bagunça aqui no Brasil, cenário político, cenário econômico e tudo mais, uma parte da nossa carteira a gente se protege, né? Se a coisa tá feia aqui, normalmente lá fora tá melhor, ou vice-versa. Se lá a coisa tá ruim, às vezes aqui a gente está um pouco descolado, sabe? Então é bom então fazer essa diversificação de economias, tá?
E é aqui que é o grande pulo do gato, sabe? Mas como é que eu vou comprar as ações americanas? Eu vou comprar uma Facebook, eu vou comprar uma Google, Netflix, Disney? Não. Você vai fazer uma grande diversificação num único ativo, tá? Isso aqui é uma ETF. O que é ETF? A ETF basicamente é um papel, né, listado na nossa bolsa aqui brasileira que replica o índice S&P 500 lá dos Estados Unidos. Ou seja, dentro desse único ativo aqui, a gente está comprando uma média das 500 maiores empresas americanas. Tá bem? Então essa ETF aqui ela replica basicamente esse índice americano aqui que contempla as 500 maiores empresas americanas. Então é bem interessante, é uma grande diversificação aqui que a gente está fazendo, né? E com todos esses tópicos aqui em cima listados. Aqui, pessoal, na reserva de emergência, basicamente a gente vai trabalhar de que forma? Tá? Com renda fixa. Por que renda fixa? Porque eu não posso ter aqui surpresa negativa. Nosso patrimônio aqui, essa parte aqui da nossa carteira, ela não pode ter oscilação negativa, tá bem? Só positiva. Liquidez imediata, importantíssimo, ou D mais um. O que é o D mais um? Eu solicitar esse dinheiro hoje em horário comercial e receber ele amanhã. Tá? Ou se hoje, por exemplo, é uma sexta-feira, eu recebo ele na segunda. É o aceitável aí para uma reserva de emergência. Tá? Não adianta eu pegar um título aí que é renda fixa, mas, por exemplo, a liquidez é para daqui 90 dias. Isso não vai me resolver, né? A emergência ela é imediata ou no máximo amanhã. Então a gente precisa se atentar nesse quesito aqui. Alguns exemplos, tá, dessa aplicação é esses CDBs, né, com liquidez diária, vários bancos oferecem hoje isso, né, principalmente os digitais, o Tesouro Selic, né, que se enquadra aqui no D mais um, e essas carteiras digitais remuneradas, o PicPay, Nubank, 99Pay, sabe? Então várias delas possuem o simples fato de você manter o dinheiro dentro dessas carteiras, eles já estão remunerando normalmente lá atrelado ao CDI ou alguma coisa acima do CDI, sabe? Então, enfim, tem essa situação que está remunerando, é renda fixa e tem liquidez imediata, sabe? É uma boa opção também para estar estudando, tá? Então, pessoal, acabamos de falar aqui um pouquinho de cada quadrante aqui, né? Falamos um pouquinho de ações no Brasil, falamos um pouquinho aqui, né, de fundos imobiliários, ações americanas e da nossa reserva de emergência. Lembrando que a gente sempre tem que estar distribuindo o mais próximo possível dessas porcentagens. É lógico que a gente não vai conseguir cravar os 25%, sabe? Às vezes a ação vai estar aqui próximo de 27, 28, 30, fundos imobiliários vai estar próximo de 20, ações americanas 20, a reserva de emergência 30, sabe? Aí a gente vai aos poucos. Eu tô com o dinheiro, eu vou aportar. Onde que eu vou aportar? Eu vou aportar no menor quadrante, né? Sei lá, os fundos imobiliários você está com 20%, os outros estão com mais. Esse mês ou essa semana, não sei qual que vai ser a sua frequência de aporte, tá? A gente vem e coloca mais aqui no fundo imobiliário para que crie esse balanceamento, tá? Deixar o mais próximo possível dessa divisão para que a soma, né, do nosso patrimônio ele seja distribuída dessa forma mais uniforme possível, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí o tempo de vocês. Se inscrevam, dê o like no vídeo, tá? Quem quiser me seguir lá também no Instagram, por favor, tá aqui o Rodrigo Damasceno. E é isso. Obrigado aí e até o próximo vídeo.